Oi, gente, eu sou Beth Grunwald, presidente da CP, e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o legado da COP, sobre como esse 2026 pode ser também especial. Segue o plano e acompanha a gente. Começamos 2026, né? Primeiro episódio. Eu não vou nem seguir o roteiro, Beth, porque a Beth não precisa nem de apresentação. Beth Grunwald, seja bem-vinda. Mas antes de tu te apresentar, eu queria fazer o contexto aqui. Final do ano a gente estava aqui com a equipe e pensando no ano de 2026, o planejamento para o ano e tudo mais, e aí a gente veio e identificou alguns pontos. Carnaval, que é o de normal, Copa do Mundo, eleição e pelo menos 14 feriados prolongados ao longo do ano. E eu fiquei com aquilo na mente, Beth. Pô, como é que vai ser a vida do empresário, né? 2025 já foi uma loucura, COP pra cá, férias diferentes, para a cidade, pessoal viajando, mó confusão. Parece que 2026 veio para ser talvez um 10% pior em termos de produtividade, em termos de desafios. Com esse enredo já, com esse contexto, eu quero chamar agora a Beth para esse papo. Beth Grunwald, presidente da Associação Comercial do Pará. Primeira vez que a gente grava junto, já vieste para cá, mas estava com a Letícia mas não gravando. era contigo, Beth, seja bem-vinda e me fala, 2026 vai ser difícil ou não? Olha, eu não vou usar essa palavra difícil, porque essa palavra difícil... Tu és otimista, eu estava falando. Eu sou né? extremamente otimista, então o difícil para mim tem que ser muito difícil para dizer que é muito difícil. Mas assim, que é um ano desafiador, não tenho a menor dúvida que é. Como você já listou aí, é um ano eleitoral e a cada 2 anos no Brasil a gente vive essa realidade que trava um pouco o país, né? Então tem aí um ano eleitoral, tem aí um ano de Copa, tem aí um ano, sobretudo, de rescaldo. Quando eu digo rescaldo é no bom sentido, porque nós tivemos em 2025 um ano extremamente desafiador, com a realização da COP30 em Belém. Então, nós trabalhamos 2 anos para que novembro acontecesse efetivamente, para que a COP fosse recebida no Estado, fosse recebida no Brasil, fosse recebida na cidade de forma adequada. E fosse entregue adequadamente. E né? teve uma entrega, a gente não teve nenhuma grande dificuldade, nenhum grande problema. Mas a gente ainda vai voltar um pouco nesse tema de COP aqui, de como que foi isso e como que nós vamos nos estruturar para não deixar essa peteca cair, nos estruturar para seguir todo esse processo que nós estruturamos para a COP. Mas, sem dúvida, 2016 é um ano desafiador. Agora, nós também temos, por isso que eu te digo, quando eu digo que eu falo de otimismo, é porque hoje nós temos uma nova cidade. Quando eu digo uma nova cidade, não é que tem uma nova Doca ou uma nova Tamandaré, não. É uma nova cidade, nós tivemos um investimento muito grande, não só em infraestrutura, mas nesse legado, na capacitação, na consciência das pessoas, do ponto de vista da sustentabilidade do meio ambiente. Então, eu te digo assim, Polaro, é um ano desafiador, ele já inicia com todas essas questões aí que a gente vai ter que considerar, mas eu acho que nós estamos preparados para isso. Tá? Nós estamos preparados. O que eu tenho muito dito é que o mesmo tour de force que a gente usou para fazer com que a COP acontecesse da melhor forma, a gente tem que se juntar novamente, poder público, sociedade, entidades empresariais, para não deixar essa peteca cair, para que a gente se estruture de forma adequada para esse novo momento, porque é uma nova cidade mesmo. Não, concordo. E o legado da COP foi muito estrutural e até pessoal, né? Quando eu digo pessoal, assim, as pessoas parece que gostaram, aprenderam a gostar de Belém, né? Parece que agora faz sentido a gente visitar lugares em Belém. Mas eu queria trazer uma palavra que tu falaste, assim, rescaldo. Dá a entender que rescaldo para mim deu a entender, tipo, não podemos ficar de ressaca, né? Como tu falaste, pô, foi um ano intenso aí para poder em novembro a gente entregar o que entregamos e a gente não pode entrar nessa ressaca. E como é que faz pra gente não entrar nessa ressaca, Beth? Por quê? Porque é muito fácil a gente entrar nessa cadeira de cômodo, né? Pô, já fiz o que tinha que fazer,
agora eu vou esperar o carnaval passar, porque tem muita cultura disso, né? Depois do carnaval Ou o então ano começa. vamos esperar o que vai acontecer. Não, meu amigo, esperar não. Vamos estar junto, né? Porque sentar e esperar, aí é complicado. Mas como é que faz? O que tu acha? O que a CP também ela propõe pra gente nessa questão? Não deixa a peteca cair, não entra nessa ressaca. Olha, a CP, e vale fazer esse registro, a Associação Comercial, nós nos envolvemos muito com todo esse movimento da COP, desde meados de 23, quando a gente soube que a COP seria em Belém. Nós já começamos, eu já estive aqui com vocês em outro momento conversando sobre isso, nós nos envolvemos muito para mostrar para o setor produtivo que isso era uma oportunidade. E não era uma oportunidade, gente, de ganhar dinheiro aumentando o preço do hotel ou da hospedagem. Não é isso. Que era uma grande oportunidade, porque nós tivemos, Polaro, um nível de investimento que nós jamais teríamos se não fosse esse evento. Nós jamais teríamos esse nível de investimento em tão curto espaço de tempo, em 2 anos, que nós tivemos na cidade. Quer seja em infraestrutura, em mobilidade, em segurança. Então, assim, nós nos organizamos não para a COP, nós nos organizamos para receber o evento COP, mas, sobretudo, para dar esse start que a gente entendia que era importante para a cidade. E assim foi feito, nós, nas nossas câmaras setoriais, em todos os nossos eventos e nas nossas ações, nós consideramos que isso era uma grande oportunidade. Fomos parceiros do governo do estado num grande projeto de capacitação. Nós tivemos aí 30 mil pessoas ou mais capacitadas, tá? Em todos os níveis. Então, nós trabalhamos muito nessa estruturação, mostrando para o empresário que ele precisava organizar melhor o seu negócio, o seu controle de estoque, precisava organizar como é que ele ia fazer essa organização, precisava estruturar melhor a sua porta da frente, a sua estrutura, o seu atendimento. Então, assim, nós trabalhamos muito com esse foco do ponto de vista do setor produtivo. Nos juntamos aos setores, aos governos federal, estadual, municipal, para discutir hospedagem. Vocês viram aí toda a celeuma que se fez quanto à questão da hospitalidade, de que nós não teríamos condição de receber 50 mil pessoas. E recebemos, e tivemos, inclusive, sobra de quartos de hotel. Tivemos para você ter uma ideia, tivemos um investimento enorme no sentido de dotar a cidade da alocação por curta temporada. Quando nós começamos esse processo, teve um dado do Airbnb em novembro de 23, que nós tínhamos cerca de 800 unidades colocadas na plataforma. E, ao final do ano passado, nós tínhamos mais de 15 mil. Então, eu te digo assim, qual é os desafios nossos de 2026? Como é que a gente está pensando isso? Nós tivemos até uma reunião na CP essa semana com o Conselho de Câmaras Setoriais para discutir cada segmento, e aí eu estou falando de gastronomia, eu estou falando de meio ambiente e sustentabilidade, eu estou falando de educação, eu estou falando de seguros, eu estou falando de mercado imobiliário. Ok, como é que a gente agora, passado tudo isso que a gente deu conta e tínhamos um desafio concreto, como é que a gente se estrutura para organizar melhor esse mercado? Temos uma Câmara Setorial de Turismo que estamos investindo muito, junto com o Conselho, a gente tem assento no Conselho Municipal de Turismo, e junto com o Poder Público para ver como é que a gente divulga melhor essa cidade. Já tivemos uma divulgação maciça que foi exatamente as pessoas que vieram para a COP. Eu te digo, eu participei da COP ativamente todos os dias, de manhã até à noite. Não teve um dia que eu não estive na Blue Zone ou na Green Zone, ou participando de algum painel, ou estando por lá, ou fazendo alguma coisa. Então, nós ouvimos muito a opinião das pessoas que vieram. E para muito além da coxinha a R$60, que foi o que aconteceu na primeira semana, a grande maioria, não pode ser todas, a grande maioria das pessoas que a gente ouviu ficou muito bem impressionado com a cidade. Até porque a expectativa era muito pequena, aí por conta da mídia nacional, que fez muito terrorismo. Jogando muito contra. Jogando muito contra. Então, a maioria das pessoas saiu daqui muito bem impressionada, querendo voltar. A nossa gastronomia é maravilhosa, então as pessoas sairiam encantadas. Nós sempre acreditamos que as pessoas que sairiam daqui encantadas. Beth, eu acho que
eu estava com uma visão errada desse ano de 2026, porque eu estava com uma visão muito, entre aspas, pessimista. Muito pela forma do nosso trabalho, pelo que a gente faz, por dias úteis, enfim. Mas tu estás trazendo para mim uma perspectiva, uma reflexão, tipo... Ainda bem que tem feriados, porque assim as pessoas podem vir para cá visitar a gente. É isso. Não é? Exatamente isso. E se vem para cá, também. traz dinheiro, eu consigo inclusive trabalhar Isso. mais. E eventos corporativos. Nós entramos definitivamente na rota de grandes eventos corporativos. Muito. As pessoas querem muito, porque é um destino que muitos deles não conhecem. E, além do mais, a Amazônia, ela tem o seu apelo por si. A Amazônia é sempre uma fantasia na cabeça das pessoas, né? Algumas até acham que tem cobra no meio da rua, mas outras já sabem que não tem. Mas elas querem vir, e elas querem ir ao Marajó, e elas querem visitar muitas coisas. Até atravessar o Cumbuque aqui do lado. O Cumbu foi assim. Agora, trouxeste o Cumbu e eu não posso me furtar a dizer da minha preocupação com o Cumbu. O Cumbu precisa ter um olhar do poder público, tá? Além do olhar do setor produtivo que já vem tendo, com essa infraestrutura da ilha mesmo. A gente está falando de água, a gente está falando de saneamento, porque o Cumbu, ele explodiu. Não tinha ninguém que chegasse aqui que não quisesse atravessar o rio e ir para a floresta amazônica, porque é muito floresta perto, amazônica. né? 5 minutos de barco. Né? Então, assim, quando eu te digo que é um grande desafio de todos nós, governos, sociedade, entidades empresariais, é isso. É estruturar e é buscar parceiros. E outro ponto que eu queria reforçar e que reforça o meu otimismo é assim, olha, Polaro, a COP nos mostrou que dinheiro, que é sempre o nosso maior desafio, tem. A gente não tem projeto. A gente não consegue articular e a gente não consegue saber onde está. Mas recursos, tanto de entidades e de empresas nacionais, como de internacionais, a gente tem. A gente só precisa se estruturar melhor para fazer projetos adequados e ir atrás. Tem muito organismo nacional e internacional que tem interesse e que tem linhas de crédito para investir na Amazônia, para investir na recuperação do patrimônio histórico, por exemplo, que nós perdemos aí ao longo de décadas muito do nosso patrimônio histórico. Então, meu amigo, eu estou te dizendo, apesar dos desafios de 2016, de novo, eu volto com o que eu dizia no começo de 25, é um colchão de oportunidades. Mas, Beth, tu falaste uma coisa interessante sobre dinheiro tem, a gente não tem projetos. Por que tu acha que a gente não consegue ter essa visão mais macro do mundo? Tu acha que é algo cultural nosso? Olha, eu não sei se é algo cultural, não sei se eu consigo dizer que é algo cultural, mas a gente não tem o hábito de ter esse olhar global para ir buscar possibilidades. Por exemplo, a gente sempre ouviu dizer que Belém, muita coisa não se faria em Belém, porque Belém tem uma arrecadação muito pequena. E tem, tá? E tem, porque Belém não é uma cidade que tem indústrias, Belém é uma cidade fim, porque para cá você cai no rio, e para lá você encosta em Ananindeua. É fim de linha, né? É fim de linha, né? Então, assim... mas tem muitas oportunidades que a gente pode trabalhar. Tem coisas na cidade de Belém que são factíveis de você fazer para aumentar a arrecadação, como botar um estacionamento rotativo no centro comercial, que traz arrecadação, como efetivamente ter uma fiscalização mais efetiva de quem está entregando, que está concretando na rua, de quem está entregando refrigerante ou cerveja no meio, de quem está colocando em fila tripla. Ou seja, eu digo assim, tem muitas possibilidades. Nós estamos agora discutindo com a prefeitura, as entidades empresariais, o novo plano diretor urbano. É extremamente importante que a cidade esteja preparada para crescer. E do jeito que ela está hoje, ela é uma cidade travada. Porque Belém, o perfil da cidade não é horizontal, o perfil da cidade agora é vertical. A gente não vai ter tanta área para crescer do ponto de vista horizontal. Então, tem muitos desafios que cabe ao poder público capitanear e envolver o empresariado, e a gente teve até uma reunião com o prefeito, e a gente falava isso, e o prefeito concordou, e ele já está estruturando um escritório de projetos dentro da prefeitura. Por quê? Quando eu digo que tem recurso, tem.
recurso do BID, do BNDES e de organismos internacionais. Agora, você tem que identificar o teu perfil, identificar aquilo que você quer fazer, elaborar um projeto adequado e submeter. E você vai conseguir. Tem projeto, tem recursos que são a fundo perdido. Tem outros que comprometem a arrecadação do Estado, da Prefeitura, e tem outros que são pagos pelo empresariado. Mas tudo tem. E, Beth, quem despertou esse interesse agora? Pô, quero recuperar uma casa antiga, que eu acho incrível nossas casas antigas aqui, mas estão abandonadas, né? Existe algum lugar, tipo dentro da CP, por exemplo, da Prefeitura, que consegue esse apoio, essa assessoria, /consultoria para criar projetos, para tentar buscar? O que aconteceu com a infraestrutura? Eu tenho sempre usado esse termo, que nem é o melhor, mas eu uso, contaminar positivamente. Toda aquela área, por exemplo, do centro, dos próprios galpões da CDP, que hoje é o Porto Futuro 2, aquela área da prefeitura, que não é uma super área, mas aquela área do Boulevard da Gastronomia, aquilo ali já despertou um interesse absurdo do setor produtivo. Nós tínhamos só o Point do Açaí, ali naquela região, e tínhamos a Cabocla, e tínhamos ali o Sesc, que tinha outras casas, mas hoje a gente já está com mais 3 possibilidades de reforma ali, porque o empresariado, ele responde. Ele entendeu que aquilo é uma oportunidade. E o nosso povo é um povo que gosta de barzinho, que gosta de bar de beira de calçada, que responde a esse estímulo. Então, na hora que o poder público entra e trabalha a infraestrutura, eu não tenho nenhuma dúvida que o empresariado responde e vai. Por isso que eu te digo, você perguntou, como é que a gente estimula que o empresariado efetivamente restaure o patrimônio? Tem patrimônios centros restaurados na Cidade Velha, toda aquela ladeira ali, toda aquela área do açaí. Da Feira do Açaí. Da Feira do Açaí. Então, assim, toda essa infraestrutura que aconteceu na cidade, em especial naquele polígono, centro comercial e centro histórico, foi muito positiva, porque a gente não tem dúvida que o empresariado está respondendo. Nós mesmo na CP, a gente não tem uma área estruturada de projeto, mas nós temos uma Câmara Setorial de Consultoria que pode ser consultada, instada a pelo menos dar uma luz. E assim a Prefeitura, tanto que eu te disse que o prefeito já realmente está estruturando uma área de projeto. Então, eu digo assim, eu sempre penso que a gente estava batendo um papo aqui, e eu te disse que alguns empresários me disseram que o momento COP não foi bom para eles. E para alguns não, para uns foi espetacular, para outros nem foi tão bom. Porque a gente acabou estimulando muito por conta da nossa ansiedade e da nossa preocupação com a mobilidade e com a segurança, estimulando tanto que as pessoas saíssem da cidade. A gente brincava, vai para Disney, vai para Salinas, vai para o Outeiro, vai visitar tua mãe, onde ela mora, vai para algum lugar, mas não fica na cidade. E muita gente saiu, e aí o empresariado, os negócios que dependiam da rotina da cidade, caiu. Porque o turista não foi consumir aonde as pessoas da cidade consomem. Então, realmente deu uma queda, nos deu uma tranquilidade, porque realmente, se não tivesse saído toda essa gente, nós talvez tivéssemos tido algumas dificuldades, tá? Inclusive de mobilidade e segurança. Mas foi tão bom, eu te digo assim, eu desconheço qualquer ocorrência que a gente tenha tido mais séria com segurança, por exemplo. Certamente alguns celulares foram furtados, alguém deu mole, levou, mas nós não tivemos nenhuma ocorrência sabida de coisas mais sérias. Crime grave, de realmente, assalto, né? de crime, não. Provavelmente roubo e furto deve ter acontecido. Mas, assim, foi muito melhor do que a gente imaginava o dia a dia da cidade. Né? Porque aí o pessoal dizia, nossa, eu achava que eu não ia nem conseguir, eu comprei um monte de coisa no supermercado, porque eu achei que na hora não ia ter. Não faltou suprimento em nenhum momento, não faltou comida, não faltou nada. Eu lembro desse fato, que ia faltar comida. Não era? Que ia faltar comida, que ia faltar água, que não sei o que, não aconteceu. Tipo a Godoal nos anos 90, faltou tudo. Não aconteceu. Então, eu te digo assim, eu estou, além de eu ser otimista, eu estou otimista com 26, apesar da dificuldade.
Na reunião anteontem, a gente teve com o Conselho de Câmaras, teve algumas pessoas... A gente está preocupado porque caiu muito o movimento. Era esperado que caísse o movimento. Claro que a gente não conseguiria manter aquele movimento em alta que a gente teve no período que estava todo aquele povo na cidade, né? Claro que a gente imaginava, mas eu estou muito confiante de que nós trabalhamos numa construção. E a gente vai ter esse retorno. Em algumas áreas um pouco mais rapidamente, em outras menos, mas a gente vai ter esse retorno, não tenho nenhuma dúvida. Falando em retorno, e outra palavra que tu falaste, olhar global, eu posso dizer então, na verdade eu posso dizer não, foi o que eu entendi, que talvez alguns grandes mercados começaram a surgir ou então a se aprimorar. Vou te dar um exemplo, turismo é algo que a gente tem que olhar com mais carinho. Sim. Grandes eventos, tá ouvindo shows grandes, tá ouvindo pessoas maiores para cá para fazer shows e eventos aqui. Então, são mercados que a gente tem que olhar com mais carinho? São. Sabe por quê? Nós já tivemos muitos eventos em 25, e é como eu te disse, alguns pré-COP, mas a gente segue nessa rota. Só para você ter uma ideia, nós tivemos agora, e esse é um outro ponto nevrálgico, só em janeiro nós tivemos 3 navios de cruzeiro chegando em Belém há muito tempo. Nós tínhamos já alguns navios, mas eram esporádicos. Mas só no mês de janeiro nós tivemos 3 navios aportando aqui. Isso significa turismo para a cidade. Essas pessoas que descem vão conhecer um pouquinho e elas provavelmente vão querer voltar. Os grandes eventos, os grandes shows vão continuar. Foram estabelecidas algumas coisas. A gente não tinha, por exemplo, muita cultura de festa junina. Não era nosso forte como é no Nordeste. Então, de repente, a gente viu um junho que foi super bacana de festa junina na cidade inteira e que a gente vai repetir aqui. Então, muita coisa que aconteceu no pré-COP nos mostrou esse potencial. E vão ser repetidas em 2026. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse turismo receptivo, que esse turismo que a gente diz de eventos corporativos vai continuar. A questão da gastronomia, ela é importante. Você viu o mercado de São Brás? Sim. Né? Eu vou uma vez por semana tomar café lá. Outro ponto super importante que eu quero te mostrar do quanto isso foi importante nessa virada de chave, a bioeconomia. Hoje, a gente tem trabalhado, quando eu falo a gente, eu falo os governos, as entidades, as sociedades, as instituições, tem trabalhado muito para transformar a bioeconomia em nova matriz econômica. Então, nós tivemos um avanço em toda a área de bioeconomia, além de, claro, do Parque de Inovação e Bioeconomia, que está no Porto Futuro. E se vocês não tiveram chance de ir lá, eu recomendo muito que vão. É um negócio espetacular. Hoje a gente tem laboratório maravilhoso lá dentro. A gente está aí com capacidade de gestar mais de 100 de startups na área de bioeconomia. Tá? Com laboratórios e com estímulo e com crédito. Então, muita coisa. Hoje a gente está fazendo um grande... A COP, ela nos ajudou, Polaro, a fazer um grande resgate. Resgate do que é nosso. A minha geração cresceu de costa para floresta. Muita gente já me ouviu dizer isso. E hoje a gente está fazendo um grande resgate das nossas coisas. Eu, até 13 anos, eu não tomei antibiótico, porque lá em casa era uma garrafa que tinha andiroba, copaíba e cabacinha. Todos os males da vida, vinha minha avó, ou ela embrocava o dedo, ou ela me fazia tomar, ou ela passava aonde fosse na minha barriga, porque eu estou com dor de barriga, resolvia. Claro que eu não estou dizendo que hoje tudo vai ser assim. O que eu quero mostrar é que muitas das nossas coisas a gente deixou um pouquinho para lá. E hoje, o nível que a gente tem de empresas com foco na bioeconomia aumentou consideravelmente, extrapolou. Hoje a gente exporta um sem número de produtos. Então, os ativos da floresta estão sendo olhados por nós, eu não digo por eles, eu digo por nós que moramos aqui de outra forma. As nossas próprias empresas estão começando a olhar para isso e se estruturar para isso. Beth, pegando aquela tua frase de eu nasci de costa para a floresta, eu ouvi uma vez um rapaz falando para mim, a gente foi criado de costa para o rio, né? A gente não tem orla, e Belém tem uma orla tão bonita, né? Mas, tu falaste em bioeconomia, falaste em floresta, falaste em não falaste, mas eu ouvi o termo de tecnologia ancestral, tem algumas palavras assim, startup, só que isso pro cidadão comum parece uma coisa tão distante,
né? Parece uma coisa difícil, de difícil acesso, com barreiras de entrada até relativamente mais caras, mais difíceis de ultrapassar. E como é que a gente faz? Como é que a CP ajuda a gente? Como é que a Beth, presidente, consegue trazer para a gente esse estímulo? Pô, olha, investe, pesquisa, a gente te ajuda. Existe essa campanha para poder trazer novos mercados, novos negócios para cá. Porque tudo que tu estás falando aqui, para mim, são oportunidades. Como eu te falei, eu vim com uma ideia para cá de que o ano ia ser horrível, mas eu estou saindo achando que o ano vai ser excelente, né? Vai ter um monte de feriado, o pessoal vai vir para cá para turismo, vai ter dinheiro entrando. Como é que... Tu estás certíssimo e essa tua colocação é perfeita. E a gente faz meia-culpa, tá, disso, porque nós fazemos, às vezes, muitas coisas e somos muito difíceis de comunicar. Essa comunicação, essa informação chegar na ponta, ela não é simples. A gente acaba, eu tenho dito muito isso para os meus parceiros das entidades empresariais, muitas vezes a gente acaba falando para nós mesmos, né? Para o nosso público, para aquele público que já é iniciado. Estourar a bolha, né? Para aquele público que já é iniciado, vamos dizer assim, né? E a gente realmente precisa pensar em trabalhar melhor essa comunicação, quer seja o poder público, quer seja as entidades empresariais. Na própria associação, a gente está aí com esse olhar para 2026, de como é que a gente estimula, já melhorou muito as nossas redes sociais, mas não só nas redes sociais, a gente realmente precisa botar esse carro na rua. Tipo assim, de abrir essa porta, que ela já é aberta, mas abrir um pouco mais as outras bandeiras da porta, para que as pessoas nos procurem e estão com uma ideia, querem empreender, o que a gente faz. Nem sempre a gente vai poder ter todas as respostas, mas a gente pode encaminhar para onde tem. Alguém vai ter alguma resposta para te dar. Então, tipo, eu posso até não saber o que, né? Mas eu sei quem sabe. Pronto, eu sei quem sabe, eu vou te informar, tu vai ali e sabe. Então, isso é um dever de casa para nós como entidades, é um dever de casa para o poder público, como que a gente comunica melhor, como que a gente mostra para essa sociedade que está aí, que é uma sociedade empreendedora, como é que a gente pode startar esse processo. Mas, de novo, para eu startar esse processo, eu também preciso fazer a minha parte, estimular. Belém entrou no conhecimento global, de alguma maneira. As pessoas já sabem onde é Belém. Belém existe agora. Belém, né? existe. É igual quando eu falava sobre Baku, que ninguém sabia nem que existia uma cidade de nome Baku, e de repente nós começamos a descobrir o que era e o que tinha em Baku. Então, muita gente que não sabia nem que Belém existia começou a entender o que é isso. E quando eles chegaram aqui, que eles se encantaram com a nossa região, com as nossas coisas, com as nossas ervas, com os nossos produtos, com tudo que a gente faz, com os ativos da floresta, eles se encantaram. Então, tiveram muitos negócios que aconteceram ao longo da pré-COP e da COP. Pra você ter uma ideia, a AmCham, por exemplo, que é uma associação das empresas americanas, como se fosse uma associação comercial das empresas americanas, eles fizeram várias missões com empresários, os mais variados do Brasil, que são associados dele, e muitos deles não conheciam a cidade. Então, nesses eventos pré-COP, muitos negócios já foram feitos com empresas grandes. Era o que a gente sempre dizia. Aqui tem alguém que faz um sabonete de andiroba curativo maravilhoso no seu quintal. Tudo que essa pessoa precisa é de alguém que olhe isso, que experimente, que apoie, para que ele saia daquela panela no quintal e possa estruturar, e possa ser um MEI, possa estruturar uma pequena empresa que ele faça. Então, eu acredito muito que essa COP foi um grande start. A gente sempre acreditou nisso, mas mais agora eu acredito nisso. Tu acha que o principal ganho da COP foi essa renovação dentro da gente? Pô, a gente consegue trabalhar, a gente entrega, a nossa cultura, nossos produtos realmente tem valor, a gente deixou de ter vergonha. Tu acha que foi o principal? Eu não tenho dúvida. Olha, dizer que foi o principal é difícil, mas se eu tivesse que escolher só um, eu te digo que a educação nossa, do nosso povo. Eu sempre tenho dado esse exemplo bem rasteiro. Quem de nós se preocupava com lixo? Quem de nós queria saber para onde que vai aquele lixo que você produz na sua casa e que você amarra aquele saco preto e manda embora e ufa, saiu daqui esse mau cheiro, né? Quem de nós se preocupa com o consumo consciente de água? Quem de nós se preocupava que no Cumbu, que está na beira do rio, não tem água potável? Quem de nós começou a olhar
que não deve jogar lixo no quintal do vizinho, porque quando vem a enxurrada ele vai, entope o bueiro, ele volta para a tua casa. Então, a gente começou a trabalhar o saneamento, começou a pensar em sustentabilidade. E a sustentabilidade, para muito além do meio ambiente, é a sustentabilidade da cidade, da tua empresa. Tu só podes ajudar outrem se tu estiveres bem. Tu não podes empregar se tu não estás bem. Então, a tua empresa precisa estar bem para você estimular outro. Então, assim, eu te digo que foi a educação ambiental. Foi abrir a nossa cabeça para essas possibilidades, para a gente ver o mundo com outro formato, mesmo. E, a partir daí, seguir com a nossa vocação, que é turística, que é de bioeconomia. Essa é a nossa vocação. E a gente não pode fugir disso, né? Hoje, a mineração é responsável pelo nosso maior PIB, mas ela é finita. E a bioeconomia é infinita. Então, a gente precisa se estruturar para esse futuro. E eu acredito muito que esse caminho foi startado, eu acredito muito que isso foi. Agora, apesar do meu otimismo, também não pensem que eu sou uma otimista cega. Tem muita coisa para a gente fazer, mas o mais importante, que foi esse start, foi dado. Hoje a gente já tem com o que trabalhar. Se a gente voltasse há 2 anos atrás, a gente já tem muito mais dificuldade do que a gente tem hoje. Não, olha, a prova aqui é que a gente tem 3 marcas que patrocinam a gente, que são marcas locais, que é o Pão, Arandu, o Amazonique, que é o Suco, e o Café Alquimista. Olha isso. Não é? E marcas de qualidade, porque não é a marca local que, na hora que você toma o café do Alquimista, não deixa nada a desejar os melhores cafés que você toma. Entendeu? Então, assim, são produtos efetivamente de qualidade que precisam entrar nessa rota e que a gente precisa dar a conhecer. Tem que levar para o mais longe possível. Não é? Cada vez que você vai, você tem que falar, você tem que mostrar, você tem que dar para provar. Então, é muita coisa boa, claro, que vai acontecer. Pode escrever aí, por favor. Não, estou escrevendo, estou cheio de anotação aqui. E Beth, mas e para aquele empresário, aquela pessoa que realmente está preocupado, como eu estava, agora eu estou com uma visão um pouco mais diferente. Principalmente não quero falar de política, mas é um assunto que tem que estar na mesa, porque vai ter eleição. Essas incertezas políticas / econômicas, como é que a gente lida com isso? Porque na cabeça de alguns, inclusive segura investimentos, né? Não sei como vai ser ano que vem, eu vou dar uma segurada, e tudo que a gente segura investimento, a gente não tem retorno. A gente deixa de colher lá na frente. Como tu achas que essa pessoa tem que trabalhar? Tu acha que ela realmente tem que acreditar que o que foi plantado aqui na nossa região, a gente vai colher independente da posição política, independente do desfecho político? O que tu achas? Eu acho que a gente tem que virar essa chave. Tu ainda não tinhas me feito nenhuma pergunta de vestibular. Estava ótima a entrevista, mas ele já teve que vir com essa. Então, a questão política, ela é sempre um ponto de atenção, vamos dizer assim, né? Cada pessoa que assume, esse ano a gente vai trocar o governo do estado, então vai trocar, cada pessoa que chega tem a sua linha, da mesma forma como eu na CPI, vai daqui a pouco chegar um novo presidente e vai dar então é sempre um ponto de atenção, mas todo esse movimento essa força-tarefa que nós empreendemos para a COP, ela nos deu uma certeza que nós podemos fazer qualquer coisa. Que na hora que nós nos juntarmos e que nós acreditarmos, nós podemos fazer qualquer coisa. Então, eu não acredito em grandes mudanças de rota, honestamente, eu não acredito. Tá? Eu acho que a gente vai seguir, nós hoje já temos maturidade para seguir, o setor produtivo é forte, nós temos maturidade para seguir, independente da linha política de quem vier sentar numa cadeira. Então, o governador hoje que foi incansável nesse movimento COP, isso é inegável, sem essa iniciativa, sem essa força, né, que ele teve, essa bandeira levantada, nós não estaríamos onde a gente está hoje. Então, eu não acredito, sinceramente, em grandes mudanças de rota. Então, é um medo que não tem motivo. Eu não tenho esse medo. Claro que é como eu te digo, cada um tem a sua linha, uma coisa ou outra você vai alterar, mas eu não acredito em mudança de rota, de desenvolvimento. Vamos dizer assim, a gente entrou numa linha
boa, é como se a gente tivesse entrado numa rota que dificilmente a gente vai retroagir para escolher outra. Num ciclo bem virtuoso, né? Muito virtuoso. Então muito é só o virtuoso. colher que foi plantado e tirar esse medo da frente. Muito virtuoso. Eu te digo, dentro da associação comercial, nós já vimos muito essa mudança. Tem gente que reclama aqui e ali de uma coisa ou outra, mas a maioria entende que essa rota é a rota desejável para nós. A gente entende Tu que precisa trabalhar. Tu sente na CP esse otimismo? Não, me dá aqui o café, deixa eu aproveitar e me dar esse café. Eu sinto, é como eu te digo, a CP é uma entidade plural. A CP hoje é a entidade multissetorial que tem comércio, indústria, serviços e agro na sua base. Quer café, Beth? Não, muito obrigada. Mas, assim, é realmente um público muito heterogêneo, uma entidade plural, mas eu consigo perceber. Nós temos tido uma ação, lançamos várias cartilhas. Se você entrar no nosso site, por exemplo, você vai ver várias cartilhas que nós lançamos para a COP e que seguem na linha de como estruturar melhor, como você ter uma cartilha de educação ambiental, como você estruturar melhor a questão do seu condomínio para alocação, como você tem uma série de cartilhas discutindo os ODS, dando a conhecer às pessoas dos objetivos do desenvolvimento social, para que as pessoas comecem a entender o seu papel nisso. Então, a gente teve muita ação que continua, que o nosso trabalho não parou, porque a COP aconteceu. Inclusive, esse ano vamos voltar com o Paranegócio. Vamos voltar com o Paranegócio. A Paranegócio já está na rua, vai acontecer no começo de dezembro, tá? De 4 a 6 de dezembro. Então, é voltar com carga total. E a Paranegócio esse ano, a gente está com uma expectativa tão maravilhosa, porque vai ter tanta empresa nova, tanta coisa nova para mostrar, né, na Paranegócios, que é uma Paranegócio, é uma grande vitrine de negócio da região. Então, assim, agora, de novo, eu não estou romantizando isso. Os desafios estão aí postos para todos nós, para não deixar isso cair. A gente vai pressionar o poder público no que tiver que pressionar. A gente vai discutir com o empresário estimulando esse nível de investimento. A gente vai continuar fazendo o papel que a gente entende que é o papel de uma entidade empresarial. Mas nós estamos confiantes nessa rota. Tá? Pô, legal, Beth. E, Beth, me fala mais sobre a ACP. Tu falaste assim, vocês estimulam, vocês trabalham. Me fala como é que é o trabalho de vocês para esse cara que realmente que está vendo 2026 positivo, né? Não era eu, agora sou eu, estou vendo 2026 agora positivo. Vamos lá. E aí, nunca é demais dizer o quanto que a Associação Comercial, que tem 206 anos e é a segunda entidade mais antiga do Brasil, o quanto que nós nos estruturamos e a gente sempre usa esse termo lá. A gente tem produto para todos os gostos, e todas as idades e todos os perfis. O nosso ciclo de trabalho, nós temos um conselho de jovens empresários que estimula o empreendedorismo jovem até 40 anos, e aí você é jovem, você está pensando em começar a tua empresa, você vai lá, você entra nesse grupo e você tem um network maravilhoso, você tem insights de quem já está no mercado, você sabe os erros que as pessoas cometeram para você não cometer. Então, o network é a grande pedra de toque do Conselho de Jovens e do Conselho de Mulheres Empresárias, que tem foco no empreendedorismo feminino. A gente tem um conselho de câmaras setoriais, hoje nós temos 12 câmaras setoriais dos diversos segmentos econômicos, que a gente discute as melhorias e as sugestões e capacitação para todas aquelas empresas daquele segmento. E aí, de novo, estou falando de educação, de seguros, de meio ambiente e sustentabilidade, de consultoria, de mercado imobiliário, de condomínios, de óleo, gás e energia, de tecnologia e inovação. Vocês fazem essa ponte entre a esfera pública e a privada? Vocês fazem essa deixa eu tentar me explicar. Porque, às vezes, vocês tomam algumas diretrizes, decisões, mas se não tiver o apoio do poder público, fica vazio. Mas fazemos direto. Ainda nessa reunião que a gente teve anteontem, a gente estava discutindo umas questões com a Secretaria de Finanças do município, por exemplo, de emissão de nota fiscal. Então, na hora que as câmaras discutem esse segmento, que os segmentos colocam, a gente elenca isso, chama o poder público, a gente vai lá, a gente propõe. E eu tenho uma linha na CP. Eu nunca sou favorável à crítica pela crítica. A gente precisa apontar as questões que nós não estamos, mas a gente precisa, sobretudo, apontar as soluções.
Sim, porque... Não é apontar, sugerir melhoria, sugerir solução. Não adianta só chegar aqui e criticar que isso aqui não está bacana, se eu não disser, olha, não está bacana por quê? Porque eu estou achando que essa luz é muito forte para mim. Se tu baixares um pouquinho, ela vai melhorando. Então, a gente sempre tem esse hábito de estar fazendo essa ponte. Tem coisas que a gente não pode, a gente vai até um limite, porque não é do nosso papel, mas a gente faz exatamente, o nosso papel é fazer essa ponte. E o que a gente precisa, o que o setor produtivo, que o empresariado necessita, quais são os desafios, quais são as travas que estão acontecendo para o teu desenvolvimento, e a gente leva. É para a Secretaria de Finanças da Prefeitura, é para a Cefa, é para o Bispo, é para o Papa. A gente faz essa intermediação para buscar essa alternativa de solução. Vou te dar um exemplo. Como a gente trabalha com várias empresas em várias cidades, tem uma cidade que está perto aqui, Macapá. Macapá, quando tu abres uma empresa lá, a empresa no primeiro ano ela fica isenta da taxa de funcionamento, e no segundo ano ela paga 50%. Eu achei muito legal porque tu incentiva o empresário. Querendo R$1.000 no ano faz diferença para o empresário? Faz. Faz. E nós na Juscepa, eu digo nós porque eu também sou vogal da Juscepa, isso é uma coisa que a Junta Comercial tem esse foco, mas isso é uma boa ideia para a gente discutir. Nós vamos ter a primeira reunião de 2026. Eu já vou levar essa pauta para a nossa primeira reunião, mas assim, a gente não tem tido dificuldades que essas instituições absorvam essas sugestões quando eles sentem que aquilo é efetivamente o objetivo. Porque ninguém vai morrer, a Juscepa não vai ter uma super queda na hora que ela estimula esse tipo de benefício. Sim. Porque, querendo ou não, o jogo sempre é de longo prazo. Tu quer abrir uma empresa para ficar 10, 20, Você não 50 vai abrir uma anos. empresa para durar um ano. Não vai, entendeu? Não vai. A ideia não é essa. Com certeza. Pô, Beth, que legal. A gente está indo na reta final. Antes, eu quero só agradecer os patrocinadores. Na verdade, eu quero te convidar a compartilhar esse episódio, porque foi realmente um divisor de água para mim, né? Comecei o ano negativo. Pô, esse ano vai ser difícil, muito feriado, produtividade cai, Copa, Carnaval, política, enfim. Tô achando já que o ano vai ser bom. Tudo é questão de perspectiva, né? Para onde tu estás olhando? Copo cheio, copo vazio, é muita questão isso. E deixar um abraço aqui pro Bruno do Alquimista, o pessoal da Arandu, do Amazonic também. Eu já vou levar, né? Para casa, é isso. Tudo olha é seu, lá, hein? tudo é olha seu. Lá. E Beth, para finalizar, o que tu falas pra gente como empresário sobre esse ano mesmo, assim, a gente investe em algum lugar, a gente trabalha na estrutura da empresa, a gente investe em pessoas, o que tu achas que a COP deixou pra gente de legado nessa questão de estruturação, o que a gente falhou, onde a gente pode melhorar? Olha, de novo, é outra pergunta de vestibular, porque a resposta merecia 3 horas de outro programa, mas assim, é claro que eu estou focando muito a nossa ação, de novo, na gestão. A Associação Comercial ela tem evento toda semana, pelo menos uns 4. A gente tem aí um desafio muito grande, que é a reforma tributária. A gente tem tido muito, porque isso é importante para o negócio. Tem que se adequar. E como que nós estamos nos adequando para esse momento, as empresas como um todo. O segmento turístico, quando eu falo em turismo, eu estou falando de cerca de quase 50 atividades dentro da cadeia produtiva do turismo. Não fazia ideia. Tá? Então, assim, nós estamos falando de hotel, nós estamos falando de gastronomia, nós estamos falando de guia turístico, nós estamos falando de mobilidade, aluguel de carro, estamos falando tudo. de aluguel de carro, nós estamos falando de van, entendeu? Então, assim, o segmento, a gente está apostando muito que o segmento turístico, que é uma das nossas grandes vocações, vai acontecer. Tá? Acho que sim, cada vez mais você tem que estruturar o seu negócio para pensar, por mais que você comece um ano achando que não foi bom a COP, e agora o que vai ser, você tem que acreditar e trabalhar o teu negócio, mas, sobretudo, botar o teu negócio na rua. Hoje a gente está com as redes sociais aí, com um super instrumento de exposição, quem não é visto não é lembrado. Então, você precisa realmente estar com isso na rede, colocar o teu negócio, fazer degustação, investir. Às vezes a pessoa abre um lugar novo, tu tem uma lanchonete nova, tu abre um lugar novo. Para que as pessoas possam te conhecer, tu precisa pegar o teu pãozinho, dar para meia dúzia de pessoas provar. Tu precisa, naquela semana, abrir uma promoção que vai ser tudo 50% para as pessoas experimentarem teu produto.
tu precisas criar algumas alternativas, né, para tu entrares nesse mercado. E depois tu te organizas, te estrutura, e tu vai competir com todos os teus pares que estão ali. Mas eu acredito muito no segmento de turismo nesse ano, muito mesmo, de verdade, porque e na questão da estruturação da bioeconomia. Essas são as grandes apostas que eu acho que a gente tem. Claro que a gente falei para vocês do plano diretor urbano, que a gente está estruturando muito, que outras empresas possam vir se instalar no Estado. Nós estamos dentro da Companhia de Desenvolvimento Econômico, eu também sou conselheira da companhia, que está prospectando trazer outros negócios para cá. E a gente já tem muito interesse do ano passado para cá, de indústrias que querem se instalar, quer seja nos distritos industriais e quer seja fora deles. Então, assim, eu acho que não é um tripé, são várias possibilidades que nós estamos trabalhando para isso. E, de novo, a Associação Comercial está à disposição, acreditem, se associa, a nossa mensalidade é muito barata. Tá? Tem muita coisa acontecendo na associação, de capacitação, de gestão, de tudo que rola acontece na associação comercial. Dá um pulinho lá que alguma coisa vai servir ou vai responder uma parte dos teus questionamentos. Tá? Nos procurem, porque a gente existe para isso. Para incentivar, né, não é à toa que estão há 200 anos. A nossa missão é melhorar o ambiente de negócios para que você, empreendedor, para que você, empresa, possa prosperar e tenha o desenvolvimento. E, Beth, fazem pesquisa dentro da ACP? Deixa eu te dar um exemplo, pesquisa de mercado. Vocês conseguem falar qual foi o segmento que mais cresceu, qual foi o segmento que retraiu? A gente tem alguns dados, a gente consegue esses dados? Olha, a gente está fechando algumas possibilidades. Eu te confesso que a gente se envolveu tanto com a COP que nos últimos 6 meses a gente respirava a COP de manhã, de tarde, de noite na CP, tá, gente? Então, tem muitas coisas que a gente está fechando agora. A gente vai tirar, sim, alguns elementos para a gente colocar do que foi, que aconteceu, mas, sobretudo, mais do que o que aconteceu, é o que está pulando agora. Pois é. É o que está, sabe, acontecendo. É o que está pulsando. É o aí, interesse, né, que está pulsando para que a gente possa estruturar. E outro ponto, gente, esse começo de ano é momento de planejamento. É momento de você definir primeiro o que você quer. Qual é o caminho que você quer? Para onde tua empresa quer chegar? O que é que você busca? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, então não vou mudar nada, tá uma maravilha. Não tá tudo ótimo. Eu preciso... O que aconteceu comigo nos últimos 6 meses? Por que eu não consegui que o meu produto saísse como eu gostaria? É momento de reunir teu pessoal. Chama um consultor se você tiver chance. Se não tiver, se vira nos 30. Chama o Google, ele te ajuda. Chama o chat GPT. Chama o chat GPT. Mas é para pensar a empresa, é para discutir a empresa, é para pensar no que você vai fazer. Eu te perguntei dos números por causa disso. Eu sou um cara muito obcecado por números, eu gosto de números. Toda decisão que eu tomo é baseada em números. Eu acho que o achismo já deixou de existir na minha vida tem muito tempo. Com certeza. Então, se tiver dados, números, não, fica até mais fácil. Não, a gente vai colocar isso na gente, a gente manda para ti, para a gente entender um pouquinho qual é esse direcionamento. Mas eu te digo com muita tranquilidade que eu acho que esse ano vai ser especial como o outro. Com legal. Todos os grandes desafios que a gente já aprendeu que dá conta, vai ser especial como o outro, com certeza. Pô, legal, Beth. Reta final, quero só te agradecer. Alguns recados aqui. Nosso podcast começou, né? Primeiro episódio do ano. Achei que ia ser um ano ruim, mas vai ser um ano bom, pelo que eu estou entendendo. Principalmente alguém que estava vivendo, né? Viveu o último semestre bem intensamente aqui na COP, onde realmente borbulhou ideias, borbulhou novas coisas. O nosso podcast todo dia 1º, 10 e 20, em regra, né, Puti? 3 vezes ao mês aí, voltamos com a 5ª temporada a todo vapor. E, Beth, antes de eu me despedir, como as pessoas falam contigo, onde elas te acham, qual é o Instagram da CP, fica à vontade, o microfone é teu. Primeiro quero agradecer muitíssimo o convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês nesse legal. bate-papo, é realmente uma sala de bate-papo, é bem gostoso a gente estar trocando isso. De novo, a CP está de portas abertas, a CP é a casa do empresário paraense, então entre nas nossas redes. Se você colocar a CP, o nosso Instagram é CP Pará, mas se você colocar a CP já vai pular tudo, tá? Porque todas as nossas redes têm a CP, eu estou lá. Esse ano é um ano de mudança de gestão, portanto, eu fico na CP até março.
Provavelmente deve entrar um outro presidente, uma pessoa que já está alinhada. Na CP a gente tem essa vantagem, as coisas são uma continuidade, é bem bacana. De novo, dificilmente a gente terá uma mudança de rota muito grande. Mas eu quero agradecer muitíssimo essa audiência, dizer para vocês que é sempre um prazer, eu vou adorar vir aqui em um outro momento. Vai voltar como consultora, Poti. Pronto, agora sim. Anota aí. Então, Beth, o nosso muito obrigado por mudar a minha cabeça, né? 2026, realmente, pelo que tu me colocaste aqui pra gente, vai ser um ano de oportunidade para quem souber enxergar, né? E tem muita oportunidade aí. Então é isso, basta olhar para o lugar certo, pessoal. Então, Beth, de novo, muito obrigado. Obrigado, gente. Abraço.